Com certeza você já ouviu falar sobre a história de Davi e Batseba, mas talvez nunca tenha enxergado os detalhes que revelam algo muito mais profundo. O que parece apenas o relato de um grande erro e suas consequências é, na verdade, uma demonstração surpreendente de como Deus pode transformar até mesmo os piores momentos em algo glorioso. Davi, o grande rei, o homem segundo o coração de Deus, se viu enredado em uma série de escolhas devastadoras que resultaram em adultério, mentira e assassinato. Agora você pode pensar, como alguém assim poderia ser restaurado? A resposta é, de certo modo, chocante. Hoje você vai conhecer essa história como nunca viu antes. Davi, o escolhido por Deus para ser o rei de Israel, estava em um momento de grande prosperidade em sua vida. Ele havia conquistado respeito e admiração, tanto dentro quanto fora de seu reino. Antes de se tornar rei, Davi já demonstrava uma fé inabalável no Senhor, como visto em suas batalhas contra os filisteus, especialmente no famoso confronto com Golias, 1 Samuel 17. Durante esse tempo, Davi era conhecido por sua obediência a Deus e sua habilidade de liderar com coragem e sabedoria. No entanto, após várias vitórias militares e a estabilização de Israel, Davi se permitiu relaxar em suas responsabilidades, o que abriu espaço para sua queda. Esse período de paz, em que Israel desfrutava de relativa tranquilidade, foi um tempo crucial para Davi. Ele, como rei, deveria estar à frente de seus exércitos, liderando as batalhas e protegendo seu povo, como era comum naquela época. No entanto, em um momento decisivo, Davi permaneceu em Jerusalém, enquanto seus soldados lutavam em uma guerra. Esse detalhe pode parecer pequeno, mas é aqui que a história começa a tomar um rumo diferente. Enquanto seus generais estavam no campo de batalha, Davi permaneceu em casa, ocioso, longe de seus deveres, o que o colocou em uma situação vulnerável. Essa ausência nas batalhas simboliza mais do que uma decisão estratégica. Reflete uma desconexão entre Davi e seu chamado como líder. Ele escolheu o conforto do palácio em vez das dificuldades do campo de batalha, algo que serviu de prelúdio para seu erro com Batseba. Nesse contexto, Davi deixou de estar em sintonia com a vontade de Deus, e essa desconexão abriu uma brecha significativa em sua vida espiritual, que seria rapidamente preenchida pelo desejo carnal e pela tentação. Em uma tarde tranquila, Davi, que havia decidido ficar em Jerusalém, saiu para caminhar no terraço de seu palácio. De lá, avistou uma mulher, Batseba, tomando banho. A descrição bíblica nos diz que ela era muito bela, 2 Samuel 11:2. E Davi, tomado pelo desejo, ordenou que a trouxessem até ele. Apesar de ser informado que ela era casada com Urias, um de seus mais leais guerreiros, Davi não resistiu à tentação e cometeu adultério com Batseba. Esse ato marca o início de uma série de eventos trágicos. Esse momento revela a humanidade de Davi, um homem segundo o coração de Deus, Atos 13:22, mas também suscetível às fraquezas e desejos carnais. A situação de Davi era ainda mais grave por sua posição de poder. Ele usou seu status como rei para satisfazer seus próprios desejos, sem considerar as consequências. Após essa noite de pecado, Batseba retornou para sua casa, e por um breve momento parecia que o incidente havia sido encoberto. No entanto, pouco tempo depois, Batseba enviou uma mensagem a Davi informando que estava grávida, 2 Samuel 11:5. A descoberta da gravidez trouxe uma nova dimensão ao erro de Davi. Ele não apenas havia cometido adultério, mas agora precisava lidar com as repercussões. Sabendo que a verdade poderia vir à tona, Davi arquitetou um plano para encobrir seu pecado. Chamou Urias de volta da guerra, na esperança de que ele passasse a noite com sua esposa, e assim o filho pudesse ser atribuído a ele. Porém, Urias, sendo um homem justo e fiel aos seus companheiros, recusou-se a voltar para casa enquanto seus colegas ainda estavam no campo de batalha.
Essa nobreza acabou frustrando o plano de Davi, que agora precisava tomar medidas mais drásticas. Após o fracasso em encobrir o adultério, Davi decidiu tomar uma atitude mais radical para eliminar o problema. Percebendo que Urias não iria para casa, Davi elaborou um plano sombrio. Ele escreveu uma carta para Joabe, o comandante do exército, e a enviou através das próprias mãos de Urias. Na carta, Davi ordenava que Joabe colocasse Urias na linha de frente da batalha mais perigosa e depois retirasse o apoio, garantindo que Urias fosse morto, se 2 Samuel 11, 14, 15. Essa atitude marca o ponto em que Davi não apenas pecou contra Deus e contra Urias, mas também abusou de seu poder de forma cruel. Joabe, seguindo as instruções do rei, executou o plano sem questionar. Durante o cerco à cidade de Rabá, Urias foi enviado para o ponto mais violento do combate e, como previsto, foi morto pelos inimigos. Assim que Davi recebeu a notícia da morte de Urias, ele se sentiu aliviado, pois seu problema parecia resolvido. Logo após o luto de Batseba, Davi a tomou como esposa, na tentativa de apagar qualquer suspeita sobre a origem da criança, 2 Samuel 11, 26, 27. Esse momento revela a profundidade da corrupção no coração de Davi, que acreditou ter escapado das consequências de seus atos. No entanto, Deus não ignorou o que Davi havia feito. O assassinato de Urias e o adultério com Batseba eram graves ofensas não apenas contra os homens, mas contra Deus. A impunidade que Davi sentiu seria de curta duração, pois o Senhor enviaria seu profeta para confrontar o rei. O pecado de Davi, que até então estava encoberto, seria revelado em breve, trazendo com ele duras consequências para a sua vida e para a sua família. Logo após o casamento de Davi com Batseba, o profeta Natã foi enviado por Deus para confrontá-lo. Natã contou a Davi uma parábola sobre um homem rico que tomou a única ovelha de um homem pobre, embora tivesse muitas em sua posse. A indignação de Davi foi imediata, e ele declarou que tal homem merecia a morte. Nesse momento, Natã revelou que Davi era o homem da história, 2 Samuel 12, 7. O rei foi exposto diante de seu próprio pecado, e o julgamento divino foi anunciado. Deus, através de Natã, declarou que a espada nunca se afastaria da casa de Davi e que o filho gerado por seu pecado morreria. Esse encontro com o profeta trouxe Davi a um profundo arrependimento. Ele reconheceu sua culpa e clamou pela misericórdia de Deus, expressando sua dor e remorso no Salmo 51. Ali, Davi suplica por um coração puro e por renovação espiritual. No entanto, embora Deus tenha perdoado Davi, as consequências de seu pecado não foram removidas. A criança concebida com Batseba adoeceu, e apesar dos jejuns e orações de Davi, o bebê morreu. Esse momento de dor marca uma virada crucial na vida de Davi, que precisou lidar com a perda como um resultado direto de suas ações. Além da perda de seu filho, as consequências de seu pecado se estenderiam por gerações. A violência e a divisão começaram a se manifestar dentro de sua própria casa. Seus filhos, mais tarde, se envolveriam em disputas violentas, culminando em rebeliões e tragédias familiares, como o assassinato de Amnon e a revolta de Absalão. A queda de Davi não apenas afetou sua vida pessoal, mas também deixou marcas profundas em sua família e em sua dinastia. Esses acontecimentos mostram que o perdão de Deus não elimina as consequências naturais de nossos atos. Após a morte de seu primeiro filho com Batseba, Davi experimentou um momento de profunda tristeza e arrependimento. No entanto, mesmo em meio à dor, Deus não o abandonou. Em um gesto de graça e redenção, o Senhor permitiu que Davi e Batseba tivessem outro filho que seria chamado Salomão. Natã, o mesmo profeta que havia confrontado Davi, veio até ele novamente, mas desta vez com uma mensagem de esperança. Deus amava aquele menino e o chamou de Jedidias, que significa amado pelo Senhor.
2 Samuel 12, 24, 25. Esse gesto demonstra que, apesar das falhas humanas, o amor e o plano de Deus prevalecem. Salomão não seria apenas um sinal de restauração para Davi e Batseba, mas também o escolhido de Deus para suceder Davi no trono. Salomão, que viria a ser conhecido por sua sabedoria, foi ungido por Deus para trazer paz e estabilidade a Israel. Ele edificaria o grande templo de Jerusalém, um projeto que o próprio Davi havia sonhado realizar, mas que foi reservado para seu filho. Isso é significativo, pois mostra que, apesar dos erros de Davi, Deus ainda o honrou ao permitir que seu legado fosse perpetuado através de Salomão. A história do nascimento de Salomão revela a essência do perdão e da redenção divina. Embora Davi tenha cometido graves erros, Deus transformou sua história de pecado em uma história de graça. O nascimento de Salomão, um dos maiores reis de Israel, não foi apenas uma bênção para Davi, mas também uma peça crucial no plano redentor de Deus para a humanidade, pois foi através da linhagem de Davi que mais tarde viria o Messias, Jesus Cristo. A promessa de Deus de estabelecer o trono de Davi para sempre começou a se cumprir com Salomão. Esse não é apenas um relato antigo, mas uma representação atemporal da batalha que todos enfrentamos contra o pecado e as tentações. A sociedade moderna, com suas distrações e pressões, muitas vezes faz com que nos afastemos de nossos propósitos e princípios, tal como aconteceu com Davi. A luta contra o pecado é real, e é por isso que a Bíblia nos alerta para estarmos vigilantes, como em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Assim como Davi tentou encobrir seu erro, muitas vezes somos tentados a esconder nossos pecados, seja por vergonha ou medo das consequências. No entanto, a história nos ensina que o caminho da ocultação apenas traz mais dor e destruição. Davi teve que enfrentar as consequências de seu pecado, e da mesma forma, as escolhas que fazemos hoje afetam não só nossa vida, mas também nossas famílias e comunidade. A batalha espiritual que enfrentamos diariamente, seja contra o orgulho, a cobiça ou a ira, pode ser vencida com a ajuda divina, mas é necessário reconhecer nossos erros e buscar a correção. Davi nos mostra que, apesar das falhas, o arrependimento sincero pode nos conduzir de volta ao caminho de Deus, e que mesmo as maiores quedas podem resultar em grandes vitórias espirituais, se colocarmos nossa confiança no Senhor. Uma pergunta: como você tem lidado com seus erros? Deus não se afastou de Davi, mesmo após tudo que ele fez, e não vai se afastar de você. A chave está em reconhecer seus erros, arrepender-se sinceramente e buscar restaurar sua conexão com Deus. Você está disposto a olhar para suas falhas e acreditar que algo bom pode surgir delas? Pense nisso. Talvez seja o momento de parar de encobrir o erro, pedir perdão e deixar que Deus escreva uma nova história através de você.